capítulo 1, dos versos 8 a 10. No sermão anterior, nós falamos sobre comunhão com Deus. Basicamente, falamos sobre alguns pré-requisitos para desfrutarmos da verdadeira comunhão com o Senhor. Nós vimos que desfrutamos da verdadeira comunhão com o nosso Deus quando nós compreendemos e acentuamos, destacamos o caráter santo do nosso Senhor. E vimos também que desfrutamos da verdadeira comunhão com Deus quando nós seguimos o padrão do nosso Deus. Basicamente, ser santo, como o nosso Deus é santo. O sermão desta noite segue na mesma temática. Nós ainda vamos ver aqui um outro pré-requisito para desfrutar da verdadeira comunhão com o Senhor. E o que vemos nesse texto que será lido é que nós desfrutamos da verdadeira comunhão com Deus quando nós compreendemos a nossa realidade caída. Nós vimos que o nosso Deus é santo, nós precisamos ser santos como Deus é santo, e para isso a gente precisa ter uma clareza de que somos pecadores e que precisamos lidar com os nossos pecados. 1 João capítulo 1, do verso 8 a 10, diz assim: se dissermos, lembre-se aqui das suposições dos falsos mestres, tem alguém dizendo alguma coisa, algo que não está correto, porque João está contrapondo este erro com a verdade. Se dissermos o quê? Que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pai Santo, nós lemos a tua palavra, Senhor, e procuramos nela a instrução para um viver melhor, para um viver que te glorifique e te agrada, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos. Ajuda, Senhor, a sermos mais parecidos com Cristo, conformados com o padrão da Escritura Sagrada. Que ela seja, de fato, em nossa vida, a nossa única regra de fé e prática. Consola-nos, ó Deus, conforta-nos, ó Pai, ou confronta-nos, ó Deus, segundo a necessidade nossa e segundo o teu propósito. Ensina-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade sem pecado. Hoje em dia é pecado falar de pecado. Hoje você não pode falar de pecado. Tem termos mais sensíveis. Não é pecado. Talvez um leve equívoco. Um errinho. Todos nós erramos. Ou às vezes, ao invés de usar termos como esse, nós nos colocamos em aspectos morais relativos. Relativizamos os aspectos morais. Tá bom. Você, segundo você foi ensinado, entende que isso é errado. Mas eu não, eu acho isso aqui tranquilo. Não é erro. Depende do ponto de vista. Para você, isso pode ser um pecado, para mim não. É algo natural, é algo comum. Eu sou um ser humano. Em alguns casos, eu sou um ser humano evoluído, mas ainda existe em mim aspectos da natureza animalesca. Isso é natural. E nós precisamos, diante dessa realidade, entender o que a Bíblia fala. Muito daquilo que a Bíblia diz que é pecado, hoje tem recebido vários nomes. Síndrome, transtorno, doença. Segundo a OMS, a ira, e aqui eu penso na ira pecaminosa, não na ira
que ainda é santa, apesar de que ira santa e ira pecaminosa, a linha é muito tênue. Um espirro te faz passar da ira santa para uma ira pecaminosa. O que é dito da ira pecaminosa? Não é pecado. É apenas um transtorno explosivo intermitente. Homossexualismo, que é pecado? Não. Antes era um transtorno, mas não é transtorno. Hoje, homossexualismo é apenas uma orientação sexual. Você escolhe o que você quer. As pessoas têm liberdade para escolher o que vão seguir. Pecado? Não, é orientação sexual. Aquilo que era considerado, ou aquilo que é considerado um erro terrível como a pedofilia, tem sido tratado em alguns contextos como doença. Não é um transtorno mental. Quando olhamos para uma grande falha de caráter, quando olhamos para condutas que estão em total desacordo com a palavra do nosso Deus. E o que é a palavra de Deus? Se ela for apenas um livro qualquer, tudo bem, você afirmar qualquer uma dessas coisas. Mas se ela é a palavra de Deus, entenda que qualquer contrariedade a esta palavra é pecado. E se a gente não entender que algo é pecado e não lidar com o pecado da forma certa, não há esperança de perdão, não há esperança de santificação. Nós precisamos entender e assumir nossa responsabilidade diante dos nossos erros. Culpa existe. Responsabilidade existe. E se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, tentando culpar qualquer outra coisa, porque quando colocamos um pecado numa categoria de doença, o que nós estamos dizendo é: doenças não são responsabilidades nossas. Eu pego um resfriado, eu não quis pegar um resfriado. Pecado não. Então, se eu disser que um pecado é doença, não é minha culpa. Eu não sou responsável por isso. Quantos e quantos criminosos se safam das garras da justiça porque justificam o seu pecado como uma doença? Quanta injustiça nós vemos pela falta de compreensão, pela falta de honestidade com a palavra do nosso Deus. Mas esse problema não é só de hoje. O apóstolo João já estava lidando com isso. Já estava lidando com um problema similar em sua época. Os falsos mestres, como eu já tenho falado aqui, eles estavam negando as questões morais. Matéria é má, então não importa o que eu faça. Inerentemente, no meu espírito, que é bom, que é naturalmente bom, não existe pecado. E como o meu objetivo é me separar da matéria, me separar do meu corpo, não importa o que eu faça com o meu corpo. Eu tenho que conhecer, buscar conhecimentos místicos, para que através do conhecimento eu me liberte dessa jaula que me aprisiona. Eu não me importa o que eu faço com os meus aspectos físicos. Eles eram imorais e justificavam a sua conduta contrária à lei do Senhor, negando a realidade do pecado. O texto que nós lemos, ele apresenta as implicações de uma vida de rejeição da realidade do pecado. E ele mostra o contraponto verdadeiro para lidar com a falsidade. E o que João nos ensina nesse texto é que negar a realidade do pecado é um auto-engano que torna irreal a nossa comunhão com Deus, torna irreal qualquer esperança de perdão e de santificação. Negar a realidade do pecado é auto-engano. Você está enganando você mesmo se você disser que pecado não existe. Negar a realidade do pecado te afasta de Deus. Te afasta de Deus. Negar a realidade do pecado não te possibilita perdão. Aqueles que tentam justificar seus pecados com justificativas pecaminosas estão perdidos. O único que nos justifica
é Deus. O único que nos justifica é Deus através de Cristo. Negar a realidade do pecado impossibilita qualquer noção de santificação. John MacArthur, um pastor americano, escreveu um livro com o título Sociedade Sem Pecado. Olha só a afirmação que ele faz. Afaste a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará o plano da salvação. Apague a noção de culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um Salvador. Destrua a consciência humana e você levará uma geração imoral e irremediável. A igreja não pode dar as mãos ao mundo nesse empreendimento satânico. Agir assim é destruir o verdadeiro evangelho que fomos chamados a proclamar. Se negarmos o pecado, negamos qualquer possibilidade de salvação. É impossível, meus irmãos, ter comunhão com Deus quando negamos esta realidade. Olha só, os versos 8 e 10, o que é dito pelo apóstolo João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, que inerentemente não temos uma natureza corrupta, que não temos em nossa natureza mancha do pecado, ou não herdamos de Adão o primeiro pecado e não herdamos também a culpa do pecado, se falarmos qualquer coisa disso, João vai dizer, nós enganamos a nós mesmos. Estamos nos enganando. E a verdade de Deus não está em nós. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, se aquele pecado inerente, já que você não tem pecado inerente, você não vai pecar. Porque não existe nenhuma natureza em você que te incline a fazer o que é errado. Até porque o que é errado? Então, se dissermos que nós não praticamos o pecado, que não tropeçamos, que não falhamos em seguir a lei do Senhor, ele diz, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Eu sou impecável. Mentira. Não, eu não peco. Mentira. Você está dizendo que Deus está mentindo. Que Deus é mentiroso. E a palavra dele não está em nós. Eles cometem aqui um erro terrível. Veja só, o verso 7, na verdade, o que essa suposição leva é a um contraponto do que é dito no verso 7. No verso 7 é dito que se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu nego que pecado existe, eu não preciso de purificação, eu não preciso andar na luz. Por isso que eu posso andar em trevas e dizer, eu tenho comunhão com Deus. Pecado não existe. Não, mas o sangue de Jesus purifica o nosso pecado. Que pecado? Além de não ter, eu não pratico erro algum. Eu não peco. E aí ele mostra que esta suposição ela é um auto-engano. Se o pecado não é real, eu posso viver como eu quiser. Eu posso fazer qualquer coisa moralmente, que as pessoas entendem como moralmente irrepreensível, porque não tem problema. Eu não acho que é. Para mim é tranquilo. Quando as consequências vêm, não tem forma de lidar com o pecado, senão do jeito bíblico. Viver na prática do pecado impossibilita qualquer comunhão com Deus. Viver no pecado é o mesmo que andar nas trevas, como João vai afirmar. Dizer que tem comunhão e andar nas trevas, viver em pecado, é um auto-engano, é uma mentira e é uma ofensa séria contra o nosso Deus. Pecado não é brincadeira. Pecado é coisa extremamente séria. Brincar com pecado é como se você estivesse brincando em um ninho de cobras venenosas, cheio de ovos.
Essas cobras, elas comem e elas podem te picar. Elas vão nascer. E quando isso acontecer, você vai morrer. Isaías, no capítulo 59, verso 5, ele diz algo parecido. Ele diz que a prática da iniquidade, aqueles que vivem na prática da iniquidade, o que eles fazem? Eles chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos de áspide e comer dos ovos dela, morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. Você vai morrer. Brincar com o pecado é lidar, consequentemente, com a morte. Tiago diz algo parecido. Ele fala que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, verso 15. O pecado não é brincadeira, o pecado mata. Porque o salário do pecado é a morte. E isso não é mentira. Isso não é mentira. A morte é real por causa do pecado. Além disso, o pecado nos afasta de Deus, lembrando que o afastamento de Deus é uma espécie de morte. Isaías 52, verso 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para nós, para que Ele não nos ouça. Viver em prática de pecado impossibilita qualquer comunhão real com o nosso Deus. Você já parou para pensar que talvez a sua distância do Senhor é porque tem algum pecado aí que você não está lidando como pecado? Você já parou para pensar que você está distante do Senhor porque não está confessando seus pecados, não está lidando biblicamente com Ele? Se você se acha impecável, você está se enganando. Se você acha que está no nível de perfeição e não tropeça e cai, você está dizendo que Deus te mente. O que é uma grande ofensa contra o nosso Deus. Por vezes, nós estamos desfrutando, ou melhor, experimentando um afastamento do Senhor, porque não estamos lidando com o pecado adequadamente. Pecado afasta. Pecado afasta. Lembre-se disso. Pecado afasta. Eu estou distante do Senhor, mas meu problema é outro. Não. Seu problema é estar distante do Senhor, porque o pecado está te afastando. Eu não sou perfeito, eu estou numa condição, eu preciso melhorar para me aproximar do Senhor. Esquece. Eu tenho que falar de novo, você é fraco, não tem condições. Volta-se para o Senhor e diga: Senhor, eu sou fraco. Eu não consigo só. Eu preciso que o Senhor me ajude. E eu trago Cristo para a conversa. Ele morreu pelos meus pecados. O Senhor mesmo garantiu que se confessássemos os nossos pecados, nós tínhamos o perdão. Traga as promessas de Deus na conversa. Mas não se afaste de Deus. E veja se o que está te afastando não é um pecado que você está tratando como qualquer outra coisa, menos como que de fato é. O pecado é tão terrível que para que pudéssemos ter comunhão com o nosso Deus, foi preciso fazer algo muito, mas muito sério. Deus precisou sacrificar o seu Filho. O Filho de Deus, Cristo, o Deus homem, assumiu a nossa realidade, passou pelas nossas lutas, mas sem pecado. O Deus homem perfeito, que não cometeu nenhum pecado, ele sim é impecável. Ele sim poderia dizer: eu não peco. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos receber perdão. O justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. É o que Pedro vai nos falar na sua primeira epístola. O justo pelo injusto. Se você não confia naquele que de fato é impecável e acha que você vai lidar com Deus adequadamente, achando que você é impecável, lamento te informar, mas isso não é possível. É impossível ter comunhão com Deus sem lidar biblicamente com o pecado. Algumas atitudes importantes. Primeiro, nós precisamos afirmar a realidade do pecado.
A sociedade tenta afrouxar esta realidade. Muitos afirmam que o homem é essencialmente bom. O que corrompe é o meio. Não é culpa dele, é culpa do meio no qual ele vive. Você vê os criminosos cometem erros e terríveis atrocidades. Não, mas tem que ver o contexto social no qual ele foi criado. Gente, o problema não está fora, o problema está dentro. Porque é do coração que procede todo tipo de corrupção, todo tipo de conduta incorreta contra o nosso Deus. É do coração. Ah, mas os meios influenciam? Os meios só funcionam ali para aumentar um pouco mais a tendência do nosso coração. O problema não está fora, está dentro. Essa sociedade está ruim, nós precisamos trabalhar mais na educação, trabalhar mais em ações sociais para melhorar a sociedade. Não! A sociedade melhora, nós nem damos esperança de uma grande melhora nesse mundo, que é um mundo que jaz no maligno. Mas pensando em alguma melhoria, ela começa dentro do coração. É interna, para que então, externamente, as coisas possam mudar. Se não tratarmos adequadamente do nosso coração, nós teremos um grande problema. O homem não é essencialmente bom, o homem é corrupto. O que a Bíblia diz é totalmente contrário a suposições como essa. A Bíblia diz que é continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Todo movimento do coração já vem com a sua mancha de maldade, de pecado. A Bíblia fala que o desígnio do íntimo do homem é mal desde a sua mocidade. Nós fomos concebidos em pecado. Nós fomos concebidos em pecado e todos pecaram e estão aquém da glória de Deus. Tudo que eu estou falando são textos bíblicos. Se você quer negar essa realidade, você está dizendo: Deus é um grande mentiroso, porque ele diz isso na sua palavra, mas eu discordo. Rousseau pensava diferente. Eu prefiro concordar com Rousseau do que concordar com a Bíblia. A Bíblia é ultrapassada. Vai você, Rousseau e todos aqueles que consideram a Bíblia ultrapassada discutir filosofia no inferno. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Se não confiarmos na graça do Senhor, a gente vai desfrutar, não, esse termo não combina. Experimentar o que tem de mais terrível nas mãos do Senhor, que é a sua ira. Lide adequadamente com o pecado. Ele é real e precisamos tratá-lo. Os falsos mestres estavam falando que não havia pecado real na vida deles. E João afirma que isso é auto-engano. Isso está longe da verdade. Nós não podemos viver na mentira. Nós fomos chamados para viver e proclamar a verdade. A verdade do Evangelho de Cristo. Dizer que não cometemos pecado é dizer que Deus é mentiroso. Por quê? De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala que nós somos pecadores. Eu discordo. Tudo bem. Eu não me importo com a sua opinião, uma vez que ela contraria a palavra de Deus. Mas eu não acredito nessa palavra. Tudo bem, nós não temos nem o que conversar. Eu pouco me importo com opiniões que não são bíblicas, que estão distantes da palavra de Deus. Você pode discordar o tanto que você quiser, desde que me prove biblicamente. Mas a Bíblia não é o meu livro de regra e prática. Tudo bem. Então a gente não tem nem o que conversar sobre esse assunto. Discordar biblicamente é uma coisa. Discordar da Bíblia não é recomendável. Na Bíblia nós aprendemos que o homem pecou e que ele precisa de redenção. Ele precisa de restauração que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Aqueles que não cometem pecado ou que acham que são isentos de qualquer prática pecaminosa
vive uma vida terrível. Precisa ser reorientado na verdade. Meu espírito é redimido. Eu sou santo. Não tem nada no meu espírito que me coloca numa condição de pecador. Minha carne de vez em quando se inclina para uma posição diferente, mas é a carne, não tem nada a ver com o que é espiritual. O que realmente importa é que eu me salve desse corpo ruim e busque uma vida espiritual por meio de conhecimento. Eu preciso conhecer para então ser salvo. Gente, isso não traz salvação. Talvez você olhe e fale, não, mas os gnósticos é um outro período. Ainda hoje tem pessoas que acreditam que o simples fato de conhecer teologia te torna santo. Não, o que importa é o que eu conheço da Bíblia. Não o que eu faço na minha vida. Aí vive uma vida totalmente pecaminosa, mas devoram livros de teologia. E leem livros. E eu conheço Berkoff. Eu já li Calvino. Eu li Calvino em francês. Eu leio grego, eu leio hebraico. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estudo isso, eu estudo aquilo. Mas é uma conduta totalmente pecaminosa. Está aí algo que eu não recomendo. Não recomendo. Se você está distante de Deus, e está cada dia mais distante, diminui um pouco a leitura de teologia. Sabe por quê? Porque a condenação vai pesar um pouco mais para você. Teologia não é só para quem. E para ser vivenciada. Teologia sem vida só aumenta a nossa condenação. Teologia sem vida não tem utilidade. Você sabe disso. Se você quer de fato aprender teologia, você vai viver teologia. Você vai olhar para as doutrinas da graça e dizer, eu sou um miserável pecador, eu careço da graça de Deus o tempo todo. Não é pela minha força, mas é pela força do Senhor. Você vai olhar para os atributos de Deus e dizer, Senhor, o Senhor é soberano. Nos momentos bons o Senhor é soberano. Nos momentos ruins o Senhor é soberano. O Senhor é sábio. Eu não sei o que eu faço, mas o Senhor sabe. E tudo que o Senhor faz é bom. Está de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Conhecer teologia precisa implicar em uma vida teológica. Conhecer teologia precisa implicar em vida teológica. É a prática da palavra. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Quem ouve e não pratica também se engana. Engana a si mesmo. Não é recomendável. Não é recomendável. A teologia tem que te aproximar de Deus. Mais e mais. Além de reconhecer a realidade do pecado, nós precisamos confessar os nossos pecados. Esse é o contraponto apresentado por João. O pecado é uma realidade, ele precisa ser confessado todo o tempo, todos os momentos, todos os dias que nós falhamos. Confessar os nossos pecados é basicamente confirmar com Deus que nós somos falhos e somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia dele. Deus sabe que nós somos pecadores? Sabe. Deus sabe quando nós pecamos? Sabe. Como vimos hoje pela manhã, os olhos do Senhor veem a todos, estão sobre todos, Deus está vendo. Não importa o quanto você esconda das pessoas os seus erros e as suas falhas, Deus está vendo. Deus vê tudo. Ele sabe que nós somos pecadores. Se ele sabe, por que eu preciso confessar? Nós precisamos ter essa certeza também, de confirmar com o Senhor que somos falhos, que erramos e que somos totalmente carentes da sua graça e misericórdia. A confissão, ela vem como um resultado de convicção de pecado. Não é só dizer, eu sou um pecador. Não, você tem que ter convicção.
de que é um pecador. Nós podemos nos lembrar de Isaías, no capítulo 6 do seu livro, quando ele se coloca diante da presença de Deus, ele tem real convicção de pecado. O que ele faz? Ele cai e grita: Senhor, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o grande rei. Nós precisamos ter essa convicção. Na verdade, a gente nem lida mais com Deus com tanta seriedade. Você lê a Bíblia de fora a fora, você vai ver que as pessoas são reverentes quando tratam com o Senhor. Hoje a gente lida com Deus como se fosse um coleguinha. Deus não muda. Esse é um dos atributos de Deus. E não é só para ficar nos aspectos intelectuais falar disso. É para a vida. É entender que o mesmo Deus que falou lá em Gênesis, que falou pelos profetas, ele não muda. Acho que a gente precisa tratar com Deus com mais seriedade. Os profetas, quando estavam diante da presença de Deus, eles caíam com o rosto em terra. Eles reconheciam a sua indignidade de olhar para cima. Hoje a gente faz qualquer coisa na presença de Deus. Reverência, convicção de pecado. Senhor, eu sou falho, eu careço da tua graça. Senhor, eu preciso de Cristo na minha vida. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos ter esta convicção. Nós precisamos lidar com Deus adequadamente, lidar com Deus biblicamente. Quando estudamos teologia, nós lidamos com algo chamado de, algo que nós damos o nome de ordem da salvação. O que é isso? São os movimentos, é um termo que nós usamos, de uma forma mais simples. A ordem da salvação é como a salvação acontece. De forma lógica, não cronológica. De forma lógica, nós temos regeneração. Depois da regeneração, nós temos fé. Então, lembre-se, a fé é só depois da regeneração. Nós não cremos primeiro para ser regenerados. Nós somos regenerados para crer. Antes da regeneração, nós estamos mortos em delitos e pecados. Na regeneração, nós recebemos vida. E somos capacitados por Deus a responder ao chamado do Evangelho com arrependimento e fé. Arrependimento e fé é o que nós damos o nome de conversão. E quando nós falamos de confissão de pecado, a confissão está aqui dentro da categoria arrependimento. Não adianta só, estou arrependido. Confessar o seu pecado. Você precisa diante do Senhor dizer: eu sou falho, Senhor. Eu erro contra a tua palavra, eu careço da tua graça. E veja, não é só ficar reclamando também, tá? Eu sou falho. Amanhã eu vou pecar do mesmo jeito. Eu sou falho. E continuar na mesma conduta. Arrependimento implica em mudança. Dizer que está confessando sem ter mudanças reais na sua vida, algum problema tem. Tem alguma coisa errada. Então nós falamos desta conversão. Falamos da fé. Falamos de arrependimento. Confessamos os nossos pecados. Isso deve ser constante. Arrependimento é constante porque sempre falhamos. Precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos ter esta realidade. Pois, sem entendermos que somos pecadores, que carecemos da graça de Deus, não vamos ter comunhão com o Senhor. Precisamos manter o nosso relacionamento paternal com o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. E nós falhamos contra Ele. Precisamos diante dele suplicar o seu perdão. A falta de confissão, além de nos afetar espiritualmente, segundo a palavra de Deus, que é real, é inerrante, ela afeta o nosso físico. O Salmo 32 que nós lemos diz assim: enquanto calei os meus pecados, sabe o que é isso? Não confessá-los, não falar diante de Deus os seus erros. Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Por outro lado, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tiago diz algo parecido, capítulo 5, verso 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. De algum modo, a falta de confissão pode afetar o nosso físico. Você já parou para pensar? Talvez. O pastor está dizendo que o meu problema é pecado? Não. Longe de mim. Estou dizendo que a Bíblia diz que pode ser. Você já parou para pensar que talvez muitos dos seus problemas, até físicos, é falta de confessar pecado? Eu não concordo com isso. Tudo bem. Não precisa falar comigo. Reclama com Deus. Você já parou para pensar? O meu não é, tudo bem. Mas eu faria uma reavaliação. Talvez muitos dos nossos problemas é porque nós estamos lidando inadequadamente com o pecado. Não confessamos, não tratamos. O pecado precisa de arrependimento, de confissão. Observe como tem sido o seu comportamento diante de Deus. Observe como tem sido a sua realidade diante do Senhor. Talvez nós precisamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sei se é pecado. Não sei se é a minha realidade. Mas eu queria confessar os meus pecados. Talvez tenha algo que eu nem saiba. E a gente precisa ser sincero como salmistas, né? O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz algo muito interessante. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez seja essa deve ser a sua oração. Sonda-me, ó Deus. Tem pecados que eu sei e eu confesso, mas eu não conheço o meu coração como o Senhor conhece. E lembre-se, é daqui que procede os maus desígnios. Fala: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor, a palavra dele vai dizer, quando nós confessamos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando confessamos, Deus perdoa. Isso não é uma hipótese. Talvez Deus perdoe. Não. Deus perdoa. Deus perdoa. Se você confessa os seus pecados, o perdão é real, porque Deus é fiel. E se Ele diz que perdoa por ser fiel, Ele não volta atrás, Ele vai perdoar. E Ele é justo. Mas Deus pode nos perdoar apenas por nós dizermos que somos pecadores? Não, Ele nos perdoa porque Ele foi justo e justificador. Para que isso pudesse acontecer, Ele mandou o Filho para a cruz. Alguém precisava pagar o preço do pecado. Negar o pecado é dizer que a obra de Cristo não é necessária. São implicações sérias e terríveis. Negar a realidade do pecado. Negar a realidade do pecado é um auto-engano e torna irreal a comunhão com Deus, torna irreal o perdão e torna irreal qualquer esperança de santificação. Não importa o que a sociedade fale sobre o pecado, se é que ela fala de pecado. Lembre-se do que Deus fala. Lembre-se do que está na palavra de Deus. E o que Ele diz é verdade. Ele diz que nós somos pecadores e carecemos da glória dele. Portanto, esteja ciente do seu pecado. Confesse. Peça perdão ao Senhor. Busque em Deus
salvação. O pecado não é brincadeira. Pecados são serpentes. Se você brincar, você vai ser picado e vai morrer. Lide adequadamente, para ter de fato e desfrutar de verdadeira e preciosa comunhão com nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça estar cada vez mais cientes dessa verdade. E assim, nós possamos ser cada vez mais santos para a glória dele. Que Deus nos abençoe.